Olá, galera! Eu sou a professora Jade Santana Lima, sua professora da disciplina de Língua Portuguesa do curso Sou Marinheiro. Estou aqui para ajudá-lo a alcançar seu sonho por meio da língua portuguesa. Ao longo das videoaulas, você perceberá que português não é tão difícil quanto aparenta, uma vez que você é falante nativo da língua portuguesa, ou seja, você é fluente e domina este código. Então, vamos embarcar na nossa primeira aula? O assunto da aula de hoje será elementos da comunicação. Antes de falarmos dos elementos da comunicação, vamos lembrar que a principal função da linguagem é a comunicação. A linguagem, ela desempenha um papel fundamental na vida do ser humano, pois ela ajuda na organização perceptual, na recepção e estruturação das informações, na aprendizagem e nas interações sociais do ser humano. Mas o que seria essa comunicação? Segundo Pestana, é a transmissão e recepção de uma mensagem em um código compreendido. Para que a comunicação funcione, é necessário 6 elementos. Então, o emissor, o receptor, a mensagem, o referente, o canal e o código. Vamos estudar cada um deles. O primeiro elemento é o emissor, também conhecido como remetente, transmissor, locutor e falante. É a primeira pessoa do discurso, aquele que envia uma mensagem. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Por exemplo, em um navio, o capitão quer dar uma instrução para o marinheiro. Então, ele é o porta-voz dessa mensagem, dessa instrução. Então, ele é o emissor. O segundo elemento é o receptor, também conhecido como destinatário, recebedor, interlocutor, ouvinte. É a segunda pessoa do discurso, aquele que recebe uma mensagem. Tanto o receptor quanto o emissor pode ser ou um indivíduo ou um grupo de pessoas. No caso, por exemplo, da situação do navio. O emissor, eu falei que era o capitão. Então, o receptor será quem? Será o marinheiro, aquele que vai ouvir essa mensagem. Lembrando que emissor e receptor, numa situação comunicativa, eles podem ficar alternando os papéis. Por quê? O emissor será sempre aquele que emite um enunciado, aquele que falará, que transmitirá uma mensagem. E o receptor sempre é aquele que irá receber essa mensagem. A mensagem é o objeto da comunicação, é aquilo que é transmitido pelo emissor. Então, seria o enunciado. Por exemplo, na situação lá do marinheiro com o capitão. Levantar a âncora, marinheiro. Poderia ser uma mensagem. O código. O código é o conjunto de regras de combinação de signos utilizados para elaborar a mensagem. O emissor codifica a mensagem que o receptor irá decodificar. É importante que tanto o emissor quanto o receptor dominem o mesmo código. Então, alguns exemplos de código são as línguas naturais, né? A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua de sinais, são alguns códigos. O referente é o contexto, é o assunto da mensagem, o elemento extralinguístico dela, o objeto ou a situação a qual a mensagem se refere. Então, lá na situação comunicativa do navio, né? Quem seria o referente, o contexto? Então, é uma situação comunicativa a bordo do navio, né? E o assunto seria uma instrução que o capitão está dando ao seu marinheiro. O canal é o contato, é o meio, o veículo, o transportador da mensagem. Então, é a voz, no caso da situação do navio, é a voz que o capitão utilizou, né, para emitir a voz oralizada. Poderia ser também, na linguagem escrita, um e-mail, uma carta. Hora do exercício, para verificarmos se compreendemos os conceitos. Então, o modelo de situação seria um capitão brasileiro reúne a tripulação para passar algumas orientações sobre a viagem. Então, o emissor desta situação é o capitão, o receptor, a tripulação. A mensagem poderia ser: faremos uma pequena alteração no trajeto por questões de segurança, por isso a viagem será mais longa. O código, a língua portuguesa. O referente, orientações sobre a viagem. O canal, linguagem verbal oralizada. Uma outra situação, para vocês pensarem aí. No caso, a nossa videoaula aqui de língua portuguesa. Pensem quem é o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o referente e o canal.
Pause o vídeo que eu já irei dar a resposta, caso você queira anotar a resposta. Então, o emissor, na situação da nossa aula, sou eu, porque eu sou a professora e estou emitindo a mensagem. E o receptor são vocês, os alunos, que estão recebendo a mensagem da aula. Qual é a mensagem? Todo o conteúdo que eu expliquei durante a aula de elementos de comunicação. Qual é o código que eu utilizei? A língua portuguesa. Qual é o referente? É o assunto da nossa aula, então, elementos da comunicação. E o canal que eu utilizei? A linguagem verbal oralizada, por meio da gravação desta videoaula. Então, bons estudos. Não se esqueça de resolver os exercícios da lista. E qualquer dúvida, podem voltar a assistir esta videoaula para relembrar os conceitos. Até a próxima aula!